237, o seu cantinho aleatório do fandom, e bem-vindos a mais uma madrugada de review/react de Loki. Quero dizer que a Disney sabe muito bem o que tá fazendo quando coloca a abertura de Loki com I Need a Hero. Todo mundo sabe que essa é a música do Ben Solo, e se essa é a música do Ben Solo, ela também é a música do Loki. Então, assim, a gente tá de olho. A gente sabe o que vocês estão fazendo. Algumas coisas que a gente descobriu ao longo desse episódio. Primeiro de tudo, que existe um limite para a reversão dos efeitos da criação de uma nova linha do tempo, né? Da criação de um Nexus no universo de multiversos e etc. Se a TVA não agir logo, pode ser que aquilo seja irreversível, e é por isso que eles sempre estão correndo atrás de todas as variantes e tal. A gente descobre também que vários Loki já foram capturados antes pela TVA, e eu me dei conta, reassistindo o primeiro episódio, que o número de caso dessa variante do Loki que a gente tá acompanhando, que era esse Loki lá de 2012, é L1130, ou seja, 1130 Loki já passaram pela TVA antes, e eu gostaria de saber o que fizeram com cada um deles, porque são muitos Lokis pra gente simplesmente desperdiçar. Uma outra coisa que eu achei bem interessante nesse episódio, existe uma discussão ali sobre a natureza dos poderes do Loki, e ele diz basicamente que uma coisa são as ilusões de projeção e outra coisa são as ilusões de duplicação. E eu achei curioso ter essa discussão toda sobre o que ele é capaz de fazer, como é que o poder dele funciona, cada um dos tipos de poder e cada uma das imagens que são produzidas, porque a gente teve uma discussão bastante parecida lá em WandaVision relacionada ao poder da Wanda de criar aquela realidade alternativa que era meio que baseada em sitcom e tal. E fiquei aqui me perguntando se essa não seria mais uma conexão entre WandaVision, Loki e potencialmente também o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Então fica aí já as sementinhas pra gente começar a criar as teorias da conspiração. A dinâmica entre o Loki e o Agent Mobius segue evoluindo, e é muito legal, assim, na minha percepção pelo menos, o como o Mobius entende do psicológico do Loki e vai brincando com as coisas, com os limites dele e tal. Então, o Loki, naquele primeiro grande ataque, que é em 1980 e pouco, o Loki tenta se fazer parecer mais valioso do que ele efetivamente é, e o Mobius meio que dá uma descartada nele e diz: cara, eu tô decepcionado que você tenha tentado me enganar e tal, eu sei que você não é capaz disso, não sei o quê. E é legal ver essa dinâmica, assim, é uma relação muito aberta, muito transparente, e é uma coisa que eu acho que o Loki tava precisando na vida dele. Uma outra coisa que eu achei bacana também foi o diálogo entre a juíza e o Agent Mobius, e ela dizendo: cara, você gosta de coisas quebradas e é por isso que você tá obcecado com essa variante do Loki, mas você precisa lembrar que ele é perigoso e tal, e não é essa coisa assim toda fofinha que você tá acreditando. E sinceramente, Agent Mobius, tamo junto. Eu também gosto de coisas quebradas, eu também estaria tentando ajudar o Loki. E logo depois tem uma cena muito legal e que, de novo, reforça, assim, essa minha relação com o Loki, com o Ben e com tantos outros vilões, em que o Loki pergunta pro Mobius por que ele insiste tanto em se arriscar por ele, e o Mobius diz: é porque eu vejo um garotinho assustado. Ou porque eu sei que você vai me ajudar e tal, e eu quero simplesmente resolver esse caso. O que for mais fácil pra você. E aí isso me remeteu muito lá ao episódio 8 de Star Wars, né, o The Last Jedi, quando o Luke fala que a última coisa que ele viu foram os olhos assustados de um menino, de um garoto, cujo mestre tinha falhado com ele. É uma fala muito potente essa do Luke, e essa relação do Mobius de tipo, cara, você é só um moleque e tal, com o Loki, que tem centenas de milhares de anos, é muito curiosa, porque assim, as duas, elas rimam, né? São dois arcos muito próximos, e eu tô gostando de ver, assim, como a Disney é capaz de tratar desse tipo de assunto. Mas aí, então, seguindo nessa linha meio terapia, meio acordo de leniência, meio, sei lá, o que é que tá rolando ali entre o Mobius e o Loki, o Mobius bota ele pra estudar os casos antigos envolvendo as outras variantes dele, pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Na verdade, eu não tenho certeza se são as outras variantes ou essa mesma variante perigosa. Eu preciso confessar que tá muito cedo ou muito tarde, dependendo, porque eu
Quem acompanhou os meus stories ontem sabe que eu ainda não fui dormir, pela minha cara. Mas enfim, ele bota o Loki pra fazer o dever de casa e o Loki surge com uma teoria de que essa variante perigosa dele tá se escondendo em momentos apocalípticos. E é por isso que a TVA não consegue encontrar ela, porque acaba que o pouco efeito que ela tem é dizimado ou apagado por esses grandes eventos catastróficos, e aí por isso ninguém sabe onde ele tá. E aí o Loki convence o Mobius deles irem a Pompeia lá na época da erupção do Vesúvio. É o Vesúvio? O vulcão de Pompeia? Eu espero que seja, porque essa era uma das poucas coisas que eu sabia de história, assim, da ponta da língua, então eu espero que seja o Vesúvio, mas vocês sabem, né, a erupção lá de Pompeia e tal, e o Loki acaba fazendo uma grande confusão e não ativa nada pra TVA, justamente porque vai vir um apocalipse e as pessoas vão todas morrer e não vai fazer diferença, então não tem problema. Aí o Mobius pega e refina essa teoria do Loki, essa hipótese, né, de que ele esteja se escondendo em momentos apocalípticos, e diz que são eventos catastróficos de grande dimensão e que tenham acontecido meio sem aviso. E desastres naturais, especificamente. Ainda nesse rolê de terapia que o Mobius tá fazendo com o Loki, tem duas falas, dois momentos que eu achei bastante bacaninhas. O primeiro foi uma discussão filosófica, proposta inclusive pelo Loki, sobre acreditar ou questionar as coisas, qual é o propósito de tudo, se existe livre-arbítrio e tal, porque se afinal de contas a TVA garante o desenrolar da linha do tempo de uma maneira pré-determinada, então será que tem livre-arbítrio ou não e tal. Isso tudo é uma discussão muito legal. E depois tem uma fala que eu achei interessante, que é "No one bad is ever truly bad and no one good is ever truly good". Ou seja, ninguém mal é 100% mal e ninguém bom é realmente bom, né? A gente sempre tem aí um equilíbrio em algum lugar e tal. E eu achei bacana isso ter vindo nessa conversa entre os dois. Seguindo na caçada a essa variante ultra perigosa do Loki, o Mobius se liga que o chiclete que a menina lá na França em 1549 tava mascando e tal, na verdade é um negócio que só lança no nosso futuro, em 2040, mais ou menos. E aí, quando ele vai fazer a pesquisa a respeito, ele identifica um desastre natural de enormes proporções, sem qualquer aviso, e eles viajam no tempo para tentar localizar o Loki ali. E eles são bem-sucedidos e a gente vê várias coisas interessantes, dentre elas que essa variante do Loki, ela consegue se transformar, se transportar de corpo, né? Ela possui as pessoas e vai trocando de corpo e tem toda uma cena de meio que perseguição e diálogo do Loki contra essa variante dele, com a variante indo trocando de corpo em corpo, e isso é muito bacana. E aí, finalmente, a gente tem a revelação de quem é essa variante que eles estão caçando e tudo mais. E eu estava certa. É a Lady Loki. Lá na cena do I Need a Hero, a gente tinha tido uma Minuteman que tinha sido sequestrada por essa variante do Loki. Ela aparece e ela confessa, ou ela se dá conta de que ela de alguma maneira entregou a Lady Loki, como ela faz pra encontrar os Timekeepers, como é que ela pode, sei lá, capturar ou potencialmente até matar os Timekeepers. E a gente encerra o episódio com a Lady Loki detonando um monte de reset charges pra fazer sei lá, uma reação em cadeia bolada. E o Loki indo atrás dela, e o Mobius correndo atrás do Loki, achando que talvez o Loki tenha se convertido, se rendido a ela, ou alguma coisa do gênero. Se bem que talvez, como o Mobius tem confiado muito no Loki, pode ser que ele ache que o Loki sabe o que tá fazendo. E o que eu achei mais curioso, e aqui entra já a sessão meio teorias da conspiração, é que a Lady Loki, quando tá conversando com o Loki, quando ela finalmente se revela, ela diz que isso tudo não é sobre ele, né? Que não tem a ver com ele. E eu lá no TikTok andei suscitando a possibilidade da TVA, na verdade, ser o grande vilão da série. Porque alguma coisa desse rolê todo, de que existe essa grande corporação que é responsável por definir a linha do tempo sagrada e tudo o que deve acontecer, como as coisas devem acontecer, tarará, tarará, isso simplesmente não cai muito bem comigo. Principalmente porque a gente tem algumas instâncias onde o tempo foi alterado e, é porque essas coisas eram pra ter acontecido. Tá, tudo bem, eu entendo que era para o Tony Stark ter estalado os dedos, eles terem voltado no tempo, pra conseguir derrotar o Thanos. Mas assim, o Steve ter voltado no tempo e tido uma vida inteira com a Agent Carter me parece uma leniência, assim, e eu tenho uma teoria sobre isso, principalmente porque teve uma galera que acha que viu a Agent Carter lá no primeiro episódio, e das duas uma, ou o Steve também tá respondendo por esse rolê dele ter voltado no tempo e ter existido no passado,
ou ele foi autorizado a existir no passado, desde que ele prometesse que não fosse se meter em absolutamente nenhum dos eventos que ele sabia que iam acontecer, tarará, 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 e ele não poderia intervir em nada nem contar nada pra ninguém, e é por isso que quando o Sam pergunta a ele se ele vai contar quem é a namorada, né, como é que foi a vida dele, não sei o que, no finalzinho de Endgame, o Steve só sorri e diz que não vai contar. Porque ele tinha assinado um acordo de leniência com os Timekeepers, senão ele não ia poder viver com a Agent Carter. Tá aí a teoria, faça com ela o que você quiser. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse segundo episódio. Se vocês estão curtindo a série, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que possa curtir. E até a próxima.